recebemos o Bruno Cardoso Reis para as últimas sobre América, aqui com condução do Bruno Vieira Amaral. E olhamos ainda para o impacto do debate entre Kamala Harris e Donald Trump, mais precisamente para o impacto internacional do debate. Tivemos o Kremlin a mostrar desagrado pelas referências a Vladimir Putin feitas pelos dois candidatos. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que o nome de Putin é utilizado como uma ferramenta nas batalhas políticas internas dos Estados Unidos. Não gostamos nada disso e esperamos que deixem o nome do nosso presidente em paz. Bruno Cardoso Reis, bom dia. Como é que podemos olhar para esta declaração do porta-voz do Kremlin? Há um verdadeiro desagrado por parte de Moscovo? Bem, a mim parece-me que, na verdade, Putin fica mais preocupado quando o ignoram do que propriamente quando o mencionam. Ou seja, ele quer ser, nem que seja o vilão da história, mas, portanto, acho que muito do seu comportamento internacional tem a ver realmente com alguma vontade de recuperar a influência da Rússia, mas também tem com alguma vontade de recuperar visibilidade. Portanto, parece-me que é, se calhar, para ele mais ofensivo declarações do tipo das de Obama, quando reagiu também num destes debates para as presidenciais, quando reagiu às declarações de Mitt Romney, que tinha toda a razão de que de facto a Rússia continuava a ser um rival estratégico muito sério. Aí Obama, que tem uma fama justificada de ser uma pessoa muito inteligente, etc., realmente mostrou que tinha aqui uma visão ilusória sobre o que era a Rússia pós-Guerra Fria, portanto disse que não, que isso era uma coisa do passado, insistiu muito nos tais resets, em recuperar boas relações com a Rússia, etc., sem nunca conseguir nenhum tipo de resultado, mas portanto parece-me que a Rússia leva mais a mal isso do que propriamente esta questão, mas enfim, é mais um pretexto para aparecer aqui como queixoso, como alguém que tem razões de queixa em relação aos Estados Unidos, mas realmente no debate o que foi muito visível foi que do lado de Trump realmente não houve, mais uma vez, nenhuma vontade de criticar, de atacar ditadores e ditaduras, não é? Em relação a isso, ele insistia sempre que tinha ótimas relações com eles, que seria a forma de conseguir a paz, era as tais boas relações que ele tinha com Putin, ou com o líder dos Talibã, ou com a China, etc. Enquanto Kamala Harris, no fundo, veio dizer, e eu penso que aí ela marcou pontos, veio dizer que a tradição nos Estados Unidos é preocupar-se com manter boas relações com os aliados, com países democráticos, etc., e não propriamente passar a vida a tentar apaziguar ditadores ou preocupado com o que é que os ditadores pensam, ou ter esta visão realmente ilusória de que através de boas relações pessoais com o ditador A ou B se consegue resolver os problemas, e inclusive disse que isso tornava o Trump muito fácil de manipular, que no fundo aquele enorme ego dele era algo que era facilmente manipulável por estes homens fortes, e até explorando a sua fascinação precisamente com estes ditos homens fortes ou ditadores. Portanto, mas é verdade um aspecto que Peskov referiu, ou seja, realmente Putin e esta questão da Rússia acabou por ser uma parte do debate interno, do debate político nos Estados Unidos, mas isso simplesmente resulta da atuação da Rússia, nomeadamente da própria invasão da Ucrânia, que tornou essa questão incontornável. Foi das poucas questões, a maior parte do debate foi sobre questões internas, mas houve algumas questões de política externa, e realmente uma das mais previsíveis tinha a ver exatamente com a Ucrânia, em que mais uma vez Putin deixou claro, mais uma vez Trump deixou claro que a sua prioridade seria acabar com a guerra a qualquer preço, fazendo um acordo com Putin, e Kamala Harris veio dizer que ia manter a linha tradicional dos Estados Unidos, ou seja, de apoiar democracias que estão a ser vítimas da agressão, neste caso a Ucrânia, e também garantir a segurança da Europa, dos aliados europeus, a começar por países como a Polónia. Outra parte sobre política externa, talvez menos previsível, foi sobre o Afeganistão. Kamala Harris acusou Donald Trump de, enquanto presidente dos Estados Unidos, ter convidado para uma reunião na Casa Branca um líder dos Talibã em 2019, uma visita que entretanto foi cancelada. Donald Trump respondeu referindo-se a um Abdul, um misterioso líder dos Talibã que não há certezas sobre a sua identidade, ou há? Bem, na verdade, isso chegou a ter uma série de memes exatamente sobre quem é que era este Abdul, aparentemente até no próprio Afeganistão. Aparentemente ele estava a referir-se a realmente um negociador, o Abdul Ghani Baradar, no fundo, chefe de delegação dos Talibã nestas negociações com os Estados Unidos, mas ele nunca foi o líder dos Talibã.
Trump referiu, aliás, não só ele foi o líder naquela altura, e eu dou muito bem com ele, e tive muito boas, e portanto consigo ter boas relações com líderes como o líder do Talibã, como ele continua a ser o líder. Na verdade, nunca foi o líder, o líder dos Talibã nunca, portanto, o Ibatullah Akhundzada, que é um líder religioso bastante, digamos, propenso ao isolamento, portanto, nunca fez propriamente grandes visitas, nem diplomacia, nem visitas externas, portanto, realmente nunca se encontrou com Trump. Portanto, isso no fundo, é mais um exemplo de a falta de rigor constante de Trump, esta insistência nas relações pessoais, e depois no facto disso muitas vezes resultar de facto numa visão bastante ilusória do que é a política internacional, neste caso inclusive com estes factuais. Aí realmente na questão dos Talibã, essa era uma questão em que a administração Biden realmente podia ser criticada. Eu próprio, aliás, critiquei a forma como a retirada foi conduzida, mas mais uma vez, no fundo, no debate, esta propensão de Trump para a falta de rigor, etc., acabou por desviar as atenções, e depois até o comentário dos analistas e da imprensa até americana, não propriamente para os problemas que houve na gestão da retirada por parte de Biden e Harris, mas para esta falta de rigor de Donald Trump e esta visão, digamos, muito personalizada da política internacional, que realmente também não deu grandes resultados. Aliás, a Kamala Harris aí, no fundo, o que fez foi dizer: nós tivemos de lidar com uma retirada que já estava em curso, que vocês não tinham preparado. A administração Trump, houve vários responsáveis militares americanos, aliás, que nos últimos dias publicaram uma carta aberta exatamente criticando isso e apontando para isso. Muito resultado desta forma de conduzir diplomacia a nível internacional, neste caso, negociando, por exemplo, diretamente com os Talibã, ignorando e minando o governo de Cabul, portanto, acabando por contribuir para a queda do governo que está mais moderado que estava em Cabul, e de facto com um acordo que não tinha grandes garantias em termos depois da retirada e do que é que se ia seguir a seguir. Outro dos temas recorrentes de Trump e que mais preocupa os aliados europeus são as críticas à Europa por não contribuir o suficiente para a defesa e explorar os Estados Unidos até em termos comerciais. Bruno, estas críticas são justificadas ou trata-se apenas de uma arma retórica que funciona bem junto do eleitorado de Trump? Bem, há críticas que podem ser justificadas, nomeadamente em relação à questão da NATO e do investimento em defesa, embora não nos termos em que Donald Trump as faz, ou seja, os países europeus não devem dinheiro aos Estados Unidos. A NATO não é uma espécie de máfia, não é aqui uma coisa de proteção em que os Estados Unidos que a Europa paga, exatamente, para proteger a Europa. Exatamente. Os Estados Unidos têm uma presença na Europa, não pelos lindos olhos dos europeus, mas porque a Europa e a segurança europeia e a paz e a prosperidade na Europa correspondem aos interesses estratégicos americanos. E isto liga-se com outro aspecto, a outra opção de Trump, que é esta ideia de que ele não está apenas a falar da NATO mal. Há aquele famoso acordo que foi feito por Obama e não por Trump para se chegar aos 2% do PIB de investimento em defesa, portanto não é um pagamento aos Estados Unidos, é os países europeus contribuírem-se no fundo a investir mais em defesa, contribuir mais no fundo para a defesa coletiva, mas isso é um compromisso até 2024, ou seja, até o ano atual. Portanto, formalmente ainda ninguém está em falha com esse compromisso. Atualmente já 2/3 dos países da NATO já cumprem ou ultrapassam até esse compromisso. Há um país, até a Polónia, que já gasta mais em defesa em percentagem do PIB do que os Estados Unidos. Portanto, a Polónia, como resultado, obviamente, sobretudo uma questão que não tem a ver com o Trump, porque, aliás, essa tendência não só continuou depois do Trump sair da presidência em 2020, mas até se acelerou, tem sobretudo a ver com, e foi o que justificou, aliás, esse compromisso em 2014, tem a ver com a alteração do contexto geoestratégico, ou seja, com uma Rússia novamente a armar-se até aos dentes e muito ameaçadora, muito agressiva, e, portanto, mesmo em relação à NATO, não se justifica a crítica nos termos em que é feito, até porque muito poucos países do mundo gastam essa percentagem do PIB em defesa. Ninguém gasta aquilo que os Estados Unidos gastam. Os Estados Unidos sozinhos gastam tanto como os 15 países seguintes. A Europa, no seu conjunto, basicamente é o segundo bloco, logo a seguir aos Estados Unidos e mais ou menos a par da China,
que gasta mais em defesa. Portanto, o problema na Europa é sobretudo até gastar melhor de forma mais coordenada, que é uma coisa que, por exemplo, Trump é bastante hostil, quer só acordos bilaterais. Muito do que os Estados Unidos gastam em defesa não é para defender a Europa, estes 4%, é porque está presente a defender os seus interesses noutras partes do mundo, e os europeus são até dos aliados mais capazes militarmente e mais solidários com os Estados Unidos. E sobretudo em termos económicos, porque essa é outra componente muito importante e que pode ter consequências a curto prazo, porque ele basicamente promete aumentar de forma generalizada as taxas alfandegárias para as importações para os Estados Unidos. Ora, a relação económica entre os Estados Unidos e a Europa é extremamente intensa, é extremamente lucrativa para os dois lados, é de longe a relação económica de maior interdependência a nível global, não só comércio em bens, mas investimentos cruzados. Há milhões de empregos, isso está muito bem documentado, que dependem da presença de empresas americanas na Europa e de empresas europeias nos Estados Unidos. Tudo isso está ameaçado por esta obsessão nacionalista protecionista de Donald Trump, que ignora o facto de que estas relações de interdependência económica são exatamente isso, interdependência. E os Estados Unidos, por exemplo, não podem querer exportar para o resto do mundo bens e serviços, e faz isso muito para a Europa, sobretudo, nomeadamente serviços, e depois não deixar que os outros países, em circunstâncias iguais, também exportem para os Estados Unidos. Portanto, o comércio tem de ser algo que é mutuamente benéfico, mas isso é algo que realmente Donald Trump não consegue perceber, e é uma opção antiga e algo em que Trump constantemente fala em termos da Europa e outras regiões, mas em particular a Europa, explorarem os Estados Unidos. Portanto, ele realmente não consegue perceber. Foi mais uma vez uma crítica de Kamala Harris que me parece fazer bastante sentido. Ele não consegue perceber que é importante ter aliados, é importante ter relações de cooperação que são mutuamente benéficas. Ele parece pensar sempre em termos de vantagens apenas para os Estados Unidos. Bruno Cardoso Reis e a análise à realidade norte-americana a caminho das eleições presidenciais de novembro. Obrigado, Bruno. Um bom dia. Bom dia, obrigado.